Fala, turma! Levantamos para vencer mais um Clube 5 AM com o propósito de causar transformação, pessoas transformadas transformarem ao seu redor e show preguiça! Vambora, que começou a melhor quinta-feira dessa semana. Então aí, no roupãozinho, coisa boa, banhinho gelado aí, o clima tá aqui no sul, tá friozinho. Talvez você esteja olhando pelo YouTube esse episódio em algum outro momento. Talvez seja no verão aí, né? Talvez em uma outra cidade do Nordeste, que é quentinho. Mas aqui no Sul, hoje, dia 10/10, tá frio. Tá friozinho. Hoje é 10/10. Tá friozinho. Um banho gelado é bom pra mandar a preguiça embora. Vambora, bom dia, Neusas. Mas vocês estão meio chovendo aqui ainda, né? Eu louco pra dar uma pedalada, vou ter que colocar o rolinho aqui depois e tocar a ficha num pedal indoor aqui, pra terminar de mandar a preguiça embora. Fazer o dia acontecer. Aí, Dudu, olha quem tá na área de novo, nosso candidato. Como é que tá, meu irmão? Tudo certo? Seja bem-vindo aí, ao vivo, né? Sei que dá uma acompanhada aí depois no gravado, mas seja bem-vindo ao vivo. Regis, como é que tá, meu irmão? Vambora, vamos pra cima que nós levantamos pra vencer. Vamos lá mandar a preguiça embora. Hoje é todo dia é dia de mandar a preguiça embora. Vamos pra cima. E nós vamos falar hoje da parte 4 do Códigos da Vida. E aqui hoje nós vamos encerrar com o Códigos da Vida com um conteúdo poderoso, de transformação poderosa. Vai ser algo poderoso. Pode deixar para mim aqui, nós vamos escalar esses Códigos da Vida, vamos finalizar hoje o último episódio num estopim aí, vai ser top. Colar junto aí. Muito bem. Então se você está assistindo esse episódio pelo YouTube, em algum outro momento, curte aí, nos ajuda a fazer esse canal crescer. Né? O foco do canal não é nem o 5AM. O 5AM é uma playlist que fica aqui, mas o foco do canal é a construção civil, né? Por isso que o nome é Vivendo a Construção Civil. Mas também todo empreendedor precisa ser maior que o seu próprio negócio. Precisa ter o CPF forte. Então, o Clube 5M serve para isso, para nós crescermos na pessoa física, para podermos ter capacidade de empreender e fazer um CNPJ forte. Beleza? Vamos embora. Códigos da Vida, parte 4. Último episódio dessa série aqui. Quem não viu os outros episódios, dá uma olhada ali no canal mesmo, tá? Tem ali a parte 1, 2 e 3. Vamos embora. Efésios, vamos dar uma caminhada aqui no livro de Efésios, capítulo 1, verso 1. Né? Códigos da Vida são princípios bíblicos aqui que a gente pinça, né? Alguns códigos da Bíblia que vão nos trazer um entendimento de vida aí bem claro, bem nítido aí, que a gente vem trabalhando nesses últimos dias aqui, tá? Então, Efésios capítulo 1, versículo 1, diz assim: saudação do apóstolo aos santos. Bem assim Paulo começa escrevendo. Saudação do apóstolo aos santos. Quem são os santos? Os escolhidos. Quem é o apóstolo? O enviado. Isso é o que significa. Então, saudação do enviado aos santos. E é muito legal entender esse primeiro processo. Escolhidos. Tá, mas quem que escolheu essa galera? Onde que eles se candidataram aí, né? Deus os escolheu. Nós passamos por uma eleição, né? Onde os candidatos se candidatavam se colocavam num pleito para serem eleitos. E os escolhidos pela população recebem um mandato para representar essa população através de um governo, não é verdade? E legal que Pedro fala, lá em 1 Pedro 2,9, diz assim: vós sois geração eleita. Eleita por quem? Se nós somos geração eleita, alguém nos escolheu. Paulo fala, saudação do apóstolo aos santos, aos escolhidos, aos eleitos. Alguém nos elegeu.
E se nós fomos eleitos e nós fomos escolhidos, nós representamos aquele que nos chamou, assim como o vereador, o prefeito, o deputado, o governador, o presidente representa um povo que os escolheu. Nós, escolhidos, eleitos, representamos um reino daquele que nos chamou. Tá entendendo? Então preste bem atenção, você é escolhido e você é eleito. Paulo fala isso. Quem vos fala é o apóstolo, né, que é aquele que foi enviado para falar com vocês, escolhidos, eleitos. Beleza? E no verso 13 segue assim: Bendito seja Deus e Pai de Cristo, quem nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Note que não tem uma condição que vai nos abençoar. Se você fazer tal coisa, você vai ser abençoado. Não tem condição nesse texto. Ele diz assim, que nos abençoou. Que abençoou quem? Os escolhidos, os eleitos, os santos, né? Que os abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então já existem essas bênçãos espirituais. O que seria? Tinha uma tia minha que fala assim, que bênção, né? É uma figura aquela minha tia. O que seriam essas bênçãos espirituais? Seriam os favores de Deus sobre nós, nos quais partem da natureza de Deus para os seus filhos, sem precisar sem precisar condição nenhuma. Deixa eu ver quem está aqui. Eu acho que a maioria aqui já é pai, né? Pelo menos os que eu conheço aqui. São pais ou mãe. Os seus filhos já têm bênçãos determinadas por vocês serem pais deles. E não existe condição que eles precisam fazer para receber essas certas bênçãos, porque eles têm direitos de filhos, tá entendendo? Filho tem direito. Claro que todo pai tem a expectativa, né? tem a almeja que o filho possa se desenvolver, ter respeito, ter um relacionamento e assim vai. Mas essas bênçãos espirituais que Paulo fala já estão determinadas em Cristo, certo? Josiel, bom dia, cara. Seja bem-vindo. Levantamos para vencer. Código da Vida, parte 4, parte final. Poderoso é o episódio de hoje, tá? Qualquer coisa pega desde o final depois para pegar a base aqui daquilo que nós estamos falando. Certo? Então, tudo aquilo que nós pensamos que nós precisamos, que nossos filhos precisam, já está determinado através de Cristo e através da nossa vida sobre nossos filhos. Porque nossos filhos, de certa forma, eles nasceram em nossos lares como alguém que foi escolhido para estar conosco. Mas não foi nem nós que escolhemos, né? Enfim, foi determinada essa situação. Nós, em Cristo, também já fomos escolhidos nele. Determinada situação. Como nós acessamos essas bênçãos espirituais? Através de Cristo. Então, esse código é muito simples de entender. Através de Cristo. Todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Né? São textos que deixam bem claro o caminho de conexão a Deus, de conexão a essas verdades e o acesso àquilo que já está como direito a nós. Vamos lá. Minhas filhas, então, possuem tudo que eu possuo. Só que elas não podem usufruir de tudo que eu usufruo. Por quê? Porque elas ainda não têm maturidade. Elas ainda não têm a idade correta. O meu carro é delas, de certa forma. Mas elas não podem pegar o carro e sair andando, né? Porque está sob minha posse. Não está sob a posse delas. Mas elas, de certa forma, têm direito e são servidas, né? Através também desses bens aqui que estão nas minhas mãos. Então, nessa questão de bênçãos espirituais é a mesma coisa. Nós temos o acesso, está acessível a nós, mas dependendo do nosso nível de maturidade, nós ainda não conseguimos usufruir dessas bênçãos espirituais. A gente precisa amadurecer, crescer para poder chegar
nesse nível de maturidade e de usufruto aí, tá? Como isso? Paulo fala, 1 Coríntios 13, ele diz assim, quando eu era criança, eu pensava e agia como criança. Agora que eu sou adulto, eu penso e tenho ações, atitudes como adulto. Então é um processo natural, né, que você venha a desenvolver conforme a tua vida, porque você precisa olhar para trás e ver assim, nossa, como eu era infantil. Eu digo olhar para trás desde um ano para cá, não precisa nem ser uma vida para cá, né? 1 ano para cá, 5 anos para cá, 10 anos para cá. Esses dias eu tenho um grupo de amigos ali, amigos que eu conheci mais antigo lá na 7ª série. Né? Então tem amigos ali que fazem 25 anos aí que a gente é amigo. E daí eu não sei não lembro direito qual era o papo, que já faz dias esse papo aí. E daí um dos meus amigos botou assim, cara, mas antes lá tu não falava isso ou não agia, alguma coisa nesse sentido, assim, ele quis me dar me pegar assim numa curva assim, né, na nossa conversa ali, né, no grupo. E daí eu botei essa: quando eu era criança, eu pensava e agia como criança. Hoje sou o homem, de 3 pontinhos. Daí depois eu conversei com ele nas pedaladas. Não, ali, ali realmente tu arrebentou, diz ele. Porque às vezes não, quem te conhece há mais tempo acha que tu ainda é aquela pessoa de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Que absurdo isso. Eu não sou nem a pessoa do ano passado. Eu já sou mais maduro, eu já evoluí, eu já me desenvolvi. Principalmente se eu estou vivendo 5am aqui todo dia. Né? Hoje de manhã eu levantei, fui pro banheiro, fui pro banho e eu disse, cara, se não é a disciplina do 5am, de tomar o banho gelado, de estar pronto, de crescer, de me dedicar, de criar essa rotina e não olhar para trás, entrar naquele banho e ir depois pro treinamento, fazer o dia render, o dia não ia render como ele vai render hoje, né? Com toda essa disciplina, todo dia, né? Se dedicando a isso. E isso vai acumulando micro resultados. No final de um ano, tu tá transformado, cara. Transformado fisicamente, com treinamento, né? Porque tu fez acontecer, porque as pessoas dizem assim, eu não tenho tempo. Não tem tempo? Será que não tem tempo? Ou tá dormindo demais? Ou tá indo dormir tarde demais? Né? Ou tá perdendo muito tempo no telefone, na televisão? Não é que não tem tempo, cara. É falta de organização aí, tá? Então, como um ano, né, ou alguns meses fazendo isso, tu já é transformado, tu já muda muita coisa. Então não tem como alguém te julgar hoje pelas tuas atitudes do ano, pela forma com que tu pensava ou agia o ano passado, né? Com certeza tu já é outra pessoa, certo? Não deixe ninguém te balizar pelo teu passado. Bata no peito e diz assim, sou nova criatura, né? Tu nem me conhece mais. E é interessante a gente entender esse processo. E às vezes, como eu já falei aqui, precisa se abrir mão de amizade, de pessoas, porque essas pessoas não querem vir para o futuro de novo. Eles não querem se atualizar, eles querem continuar vivendo lá no passado. E daí não funciona. No passado eu queria ter uma Saveiro rebaixada e um som na caçamba. Era isso aí. Hoje tem 2 Saveiros, uma Montana aqui, eu nem pego para andar. Então, é incrível, né? No passado eu queria ter uma para andar e não tinha. Hoje tem 3 aqui. E 3 picape e nem pego para andar. Nem é para trabalho ainda, né? Nem para meu usufruto. Então, assim, como muda, né? Como a gente muda na nossa história. Vamos lá. A gente precisa crescer em maturidade para ter acesso a essas bênçãos celestiais, tá? Que já estão preparadas em Cristo para nós. Depois Paulo vai seguindo lá no verso 4, tá? Ele diz assim, portanto, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. E essa frase, cara, esse texto, ele é destruidor. Quando você entende esse texto, nada mais te para. Porque o que significa? Que Deus te escolheu antes da criação do mundo. Presta atenção, uma vez eu ouvi isso numa sala profética. Eu nunca vou esquecer isso aí. Como é que era o nome do rapaz? Gente boa, um mineiro, querido ainda. Me fugiu o nome dele, é um nome diferente.
muito querido. E ele falou assim, Deus fez o mundo, Deus pensou em você, tinha você no coração, depois ele fez o mundo para você. Tá entendendo? Cara, quando tu entende esse processo, é diferente de Deus fazer o mundo, fazer isso, fazer aquilo. Então agora eu vou... O que está faltando aqui? Não? Falta o Rodrigo. Eu vou fazer o Rodrigo aqui para entrar nesse mundo. Não é esse o caminho. Deus trabalha de uma forma invertida. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Tá entendendo? Primeiro ele tinha você na mente dele. E daí ele pensou assim, cara, tem cada um desses bilhões de pessoas, sei lá, zilhões de pessoas que vão passar pela Terra, eu já tenho eles no coração. E então eu vou fazer a Terra dessa forma, com essas plantas, com essa fauna, com essa flora, com esses animais, enfim, desse formato para servir essas pessoas, os meus filhos. Tá entendendo? É diferente, cara. Quando tu entende isso, só que isso tem que caber na tua cabeça, ela dá uma explodida assim, né? Quando tu realmente entra nesse sentido aqui. E você entende que aquilo que vem primeiro serve o que vem depois. Então, a criação, se tu pegar ali os 6 dias de criação, né? E o 7º dia de desfrute de Deus, tem a ordem da criação. Tudo que vem primeiro vai servindo o que vem depois, tá? Por isso que o homem veio primeiro e a mulher vem depois, para que o homem sirva a mulher. Entendeu? Vem a luz, né? O sol, a lua, que vem servir a terra com seu calor e tal. Depois vem a parte de flora, de fauna, vem servindo ali. Não me lembro bem a ordem ali das águas e tal. E depois vem o homem para ser servido por toda essa natureza. E depois vem a mulher para ser servida pelo homem. Então o que vem antes serve o que vem depois. Os pais servem os seus filhos. Então a Bíblia é clara quando ela diz assim, que não é o filho que entesoura para o pai, mas é o pai que entesoura para os filhos. No sentido de que a obrigação dos pais de capacitar, treinar, servir e promover os filhos. Então, quando às vezes eu converso com jovens que têm um problema na família, situações meio, um pouco mais graves, digamos assim, né? Que eles estão com dificuldade de relacionamento, não é nem de relacionamento com os pais, mas assim, os pais estão com dificuldade na história deles, porque a vida toda deles, eles não tiveram as atitudes que deveriam ter, assumir as responsabilidades que deveriam ter assumido, fizeram um caminho meio errado aí, entendeu? Mas o filho conseguiu inverter esse jogo depois com as suas próprias decisões, e eu falo assim, presta atenção, tu deve honrar, respeitar, amar os teus pais, só que a responsabilidade da vida dos teus pais não é tua. Tu vai honrá-los naquilo que for possível, servi-los, mas tem coisas que só eles podem assumir sobre a vida deles. Claro que na sua velhice, né, vocês vão servi-los, os pais, porque daí inverte o jogo, né? Chega na velhice de todo pai, nós devemos honrá-los e servi-los, tá? Mas durante o processo, é os pais que promovem os filhos. E quando a gente precisa, isso é libertador entender isso aí, tá? Porque às vezes o filho ou a filha, ele casa e vai viver a vida deles, mas não desapega dos pais. E continua se sentindo pertencente àquela família, não que não seja, mas não é mais a sua família, né? A sua família é aquela que ele assumiu. E isso é motivo de brigas, de discórdia na sua nova família. Cara, e quantos casos tem isso aí? Porque não entende o processo. Então, o que vem antes serve o que vem depois, certo? E Deus primeiro pensou em você, depois Ele preparou o mundo para você. Então, saiba de uma verdade. Você é amado, você é desejado, você foi pensado, né? Qual o endereço que é? Jeremias 29, alguma coisa, se eu não me engano. Os pensamentos
de Deus são mais altos que os teus pensamentos, os planos de Deus são maiores que os teus planos, ele tem pensamentos preciosos sobre você. Esse do pensamento precioso, acho que é Salmos. Enfim, cara, tem muitos códigos ali que quando você começa a entender e captar essas informações, tu começa a entender, cara, eu não preciso me menosprezar. Claro que eu não sou eu não sou melhor que outras pessoas, porque as outras pessoas também têm o mesmo código na história deles. Mas eu não sou menor que ninguém, eu não sou menor que um animal, eu não sou menor que qualquer circunstância, porque o meu pai me ama. E o amor dele por mim, por você, vem antes de tudo que existe. Tá entendendo? O amor de Deus sobre você vem antes de tudo o que existe. Eu entendo que nós devemos defender a terra, eu entendo que nós devemos ser responsáveis pela natureza, pelos animais, por tudo, né? Toda a criação nós devemos ser responsáveis. Porém, não é maior do que nós. A natureza não é maior que o ser humano. Só que nós crescemos aprendendo, né, lá na escola sobre a evolução de Darwin, que nós somos um animal racional, que nós somos simplesmente só mais uma parte da natureza. Nós somos o senhorio da natureza. E volto a dizer, devemos ter responsabilidades, cuidar e tudo certo. Só que a natureza foi feita para nos servir. Não é maior que nós. E aí, às vezes eu vejo pessoas tratando animais mais do que pessoas, né? Se alguém chegar e me der um soco na cara, não vai preso. Mas se alguém vier aqui dar um chute no meu cachorro, vai preso. É incrível, tem leis assim que é delicado. Agora, você dando chute de cachorro, claro que não, né? Mas enfim, só para vocês entenderem que tá meio desbalanceado alguns conceitos aí de vida. Deixei por final aqui, já estamos com 22 minutos, tá bom. Então você não é obra de um acaso, você não, mas nem me planejaram, não, cara, talvez teus pais não te planejaram, como eu também não fui planejado, as meninas não foram planejadas, mas Deus te planejou. Deus pensou e sonhou contigo, pensamentos preciosos, Ele te planejou, fica tranquilo. Não foi planejado pelos seus pais, mas por Deus foi. Então existe um plano, aí tem a predestinação. Cara, não existe predestinação, você vai viver aquilo e pronto. Existe um projeto de vida para você. Agora você decide os caminhos que você vai seguir, se realmente você vai viver esse plano de Deus, até porque você tem que conhecer o plano dele para poder decidir pelo plano dele, certo? Se você não conhece, provavelmente você vai errar o plano. E para finalizar aqui no verso 5, Paulo segue falando assim: e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus. Então aqui entra a questão da predestinação. Cara, se ele nos predestinou para sermos adotados como filhos, todos nós, então, somos filhos. Certo, esse é o plano de Deus. Todos nós somos filhos por meio de Jesus. E aí entra uma decisão de eu e você. Dizer assim, cara, eu quero assumir o meu lugar de filho. Eu quero sentar nessa mesa aqui, participar dessa comunhão. Eu quero ir para os braços do meu pai e ter um relacionamento, uma intimidade com ele. Porque pode ser que pessoas sejam filhos de alguém, com certeza é filho de alguém, nasceu, né? Mas nunca conheceu o seu pai. Talvez não tenha nem direito à herança do seu pai porque não tem o nome registrado. Talvez, enfim, tantas histórias, né, que a gente sabe por aí, que pessoas que não têm esse relacionamento, não têm esse direito, não têm acesso porque não conhecem os seus pais. E mesma coisa assim, muitas pessoas não conhecem Deus. Muitas pessoas não sentam na mesa da comunhão com Cristo. Então não tem, apesar de ter sido predestinada para ser filhos, não tem o acesso, ou não querem esse acesso, não querem esse caminho. Então está nas nossas mãos decidirmos. Esse é um dos códigos mais poderosos da vida. Talvez o mais, eu acho que é o mais poderoso. Nós decidirmos sermos achados como filhos de Deus. João 1,12 diz assim:
E ele nos deu o direito de sermos filhos de Deus. Através de Cristo ali, né? Vem falando, o capítulo vem falando de Cristo. Que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo foi feito por ele, nada sem ele se fez. E ele vai descrevendo ali, e depois no verso 12 diz assim, e nele fomos feitos, nós temos o direito, o poder de sermos filhos de Deus. Então quando você, através de Cristo, entende que você é o escolhido, sabe? O achado, quando você diz assim, me achei, cara. Sabe esse me achei? Tu se acha, né, cara? Não é que eu me acho, eu sei quem eu sou, eu sou encontrado mesmo. Eu me acho no sentido que sim, eu fui achado. Eu sei quem eu sou filho, eu tenho uma identidade bem formada. Nada mais que te para, no sentido de que você é capaz de vencer as tuas batalhas, de ir pra guerra, vencer etapas aí e conquistar aquilo que tá no teu coração aí. Vamos embora para finalizar. Então, conheça a paternidade de Deus. Deus é um pai, cara, que faz loucuras por seus filhos. Ele tem um louco amor. Tem um livro do Francis Chan chamado Louco Amor, que descreve bem esse contexto do amor de Deus. Não rejeite a paternidade de Deus e seja um filho confiante, seguro e corajoso. Eu vejo muito claro a diferença das crianças que têm muito definida a sua paternidade. Eu trabalhei como professor há uns 15 anos, né, na parte da educação física, e trabalhei com crianças órfãos, trabalhei com crianças bem estruturadas de família, enfim, vários projetos sociais e tal. E era muito claro a diferença de crianças que tinham pais presentes, atuantes, e de crianças que nem sabiam quem era a sua família. Muito claro. Crianças que tinham sua vida familiar bem alinhada, elas tinham segurança, elas eram pessoas mais bem resolvidas, elas não se envolviam em qualquer confusão. Aqueles que tinham distúrbio familiar, né, ou porque eu trabalhei muito com criança lar, de casa-lar, né, e tal, que não tinham a sua família ou que tinham famílias desestruturadas, eram crianças briguentas, com níveis de ansiedade alto, com vários problemas. Porque essa questão paterna é fundamental na sociedade, fundamental. E o que a gente vê hoje é a diluição da família. É onde separa e está tudo certo, não tenha filhos, enfim, é a falta de valorização, de capacidade de importância do que é uma família. E quando a gente vai para essa questão espiritual é a mesma coisa. Se você não conhece o seu pai, você é um filho que não tem segurança, possui ansiedades, possui medos, possui assim, uma falta de postura para assumir níveis de compromissos. E é incrível como as pessoas assumem os seus medos, mas não assumem as suas capacidades, cara. Ontem eu estava numa negociação e a corretora falou assim, eu tenho medo disso e daquilo, eu sou doente disso. Eu disse, cara, isso aí tá tudo na tua cabeça. Até falou sobre barata, eu disse, eu corro quilômetros de uma barata. Eu disse assim, mas ninguém morreu de barata. Ninguém morre de escuro. Fica tranquilo, isso é só coisa da tua cabeça. Vira o jogo, começa a falar ao contrário. Começa a falar, não, mas eles assumem os medos, eles assumem seus traumas, eles assumem suas doenças, que tem que tomar um monte de remédio, não sei o quê, mas não assumem sua identidade, cara. Não diz assim, eu sou filho amado, eu vou pra cima porque eu sei o pai que eu tenho. É incrível, cara, é incrível como as pessoas conseguem assumir doenças. Eu sou doente, eu tenho medo, eu não consigo, mas não conseguem assumir a sua filiação em Deus. E dizer assim, eu sou seguro, eu sou amado, eu vou pra cima e eu vou fazer acontecer. Muda de postura, tu vai ver como as coisas vão acontecer. Muda de postura que você vai ver como as coisas vão acontecer. E depois vão olhar pra ti e vão dizer assim, por acaso deu certo, né? Olha só que sorte teve. Foi uma postura de quem sabe quem é. Você tem que saber quem tu é, que vai dar certo. E o resto é resto, cara. Esquece o resto. Só assuma a postura de um filho amado
que foi desejado, pensado antes mesmo da criação do mundo. Beleza? Tá, bom dia aí pro Gelson, que chegou aí. Seja bem-vindo, meu irmão. Pega esse episódio é poderoso, tá? Nós estamos finalizando os Códigos da Vida. Esse é o episódio número 4. Na meu Instagram, no meu YouTube, Vivendo a Construção Civil, estão todos os episódios lá. Fica esse aí, quero finalizar com isso, gente. Quero finalizar com isso. Esse último código aqui. Você tem um pai, você é escolhido, né? Você é amado, você tem um destino, não fuja dele. Não aceite nenhuma outra mentira sobre a tua vida. Que você tem traumas, que você não consegue, que você... Aquela frase aquela música, como é que é? Da Gabriela, né? Eu sou assim, eu nasci assim, Gabriela. Não, cara, não. Você define, né? Você determina a partir de você mesmo, a partir daquilo que você carrega, para onde você vai ir. Agora depende do que você está carregando. Se você está carregando só traumas, só palavras que te jogam para baixo realmente, se você acredita que você é um derrotado, que você é um doente, que você é cheio de medos, realmente é isso que você vai ser destinado a fazer. Agora, se você transformar tudo isso em energia e botar palavras de afirmação, a minha linguagem do amor se chama Palavra de Afirmação. Se você não leu ainda, leia o livro As 5 Linguagens do Amor, é transformacional. Leia, estude aquele livro, encontre as linguagens de amor teu e da tua esposa, do teu esposo, né, do teu cônjuge. É fundamental você saber isso aí, tá? E é fundamental de vida, né? E entenda esses processos das 5 linguagens do amor. A minha é de palavras de afirmação. E eu falo pra mim todo momento, por isso que eu sou uma pessoa que, se você me vê aí todo dia, vai ver eu falando palavras de afirmação. Levantamos para vencer, enfim, dentro de muitas outras coisas. Porque essa é a minha linguagem do amor. E eu libero esse amor para as pessoas. É a minha forma de amar as pessoas. Trazendo palavras de afirmação. Tem pessoas que é no toque físico, né? Tem pessoas que é dar presentes. Enfim, são 5 as linguagens estudadas por Gary Chapman. Coisa assim, acho que é o nome dele. 5 linguagens do amor. Pesquise e leia esse livro, tá? Na verdade tem uma série, né? 5 linguagens do amor de Deus. As 5 linguagens do amor do cônjuge, de filhos, enfim. Né? Mas só pegar e ler as 5 linguagens do amor já vai ter um geral de tudo. Certo? Vamos encerrar? Seja corajoso, seja seguro, seja confiante, porque é assim que Deus te predestinou sobre as bênçãos espirituais nas ordens celestiais em Cristo Jesus. Beleza? Vamos encerrar então. Papai do céu, Tu és um Pai bom que sempre nos ouve. Nós rendemos graças a Ti e sabemos que em Ti nós somos mais do que vencedores. E nós assumimos a nossa identidade de filhos amados nessa manhã. Que o Senhor venha trazer sobre o coração de cada um que está ouvindo agora nesse momento, ou que vai ouvir através do YouTube nesse episódio de hoje, que é um episódio mais de desenvolvimento pessoal, mais voltado para o espiritual. Que eles sejam afirmados agora na Tua presença. Convencidos por Ti. Encontrados por Ti. E que tenham uma vida transformada por Ti. Em nome de Jesus. Amém, amém. Certo, galera? Abração. Amanhã em diante a gente volta aí para os episódios mais empreendedores aí, fazer acontecer de outra forma. Mas esses 4 episódios são muito especiais, porque eles trazem um desenvolvimento aí através de alguns códigos da vida, para que a gente possa ter a nossa identidade bem definida. Certo? Quem não olhou os outros, vai no YouTube, Vivendo a Construção Civil. Se você está no YouTube vendo isso aqui, olha, tem os outros episódios aqui no YouTube e dá uma olhada aí. Beleza? Valeu, um abraço e nos vemos amanhã. Até mais.